todos nessa noite com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você é muito bem-vindo aqui nesta noite. Você está na casa de Deus. E Deus tem grandes coisas para você. Já começou a fazer desde o início que você entrou. E vai continuar a fazer. Aproveitando a igreja de pé, abra pois comigo a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 34. É o quinto livro da Bíblia. É facinho, o quinto livro da Bíblia. Livro de Deuteronômio, capítulo 34. Leremos alguns versículos. Leremos o 5, o 6, o 7 e o 10. Todos acharam? Amém. Assim diz a palavra do Senhor no livro de Deuteronômio, capítulo 34, a partir do versículo 5. Ali morreu Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, em frente de Belpeor. Ninguém sabe até hoje onde fica a sua sepultura. O versículo 7. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Repita comigo. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Contudo, a sua visão não se escureceu, nem havia fugido o seu vigor, a sua força. O versículo 10. Nunca mais se levantou Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face. Olha comigo nessa noite. Senhor, nós te agradecemos. Nós te rendemos, Pai, toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Te adoramos aqui nessa noite com o profundo de nossa alma. E cantamos louvores. E agora pedimos que o Senhor venha derramar a tua palavra sobre nós. Que o Senhor venha falar conosco aquilo que está no teu coração, Deus. Aquilo que está no teu intento, nos teus pensamentos. Ó Deus, eu sei que nós fazemos muitas coisas. A palavra, Senhor, que eu preparei não seja a minha palavra, mas seja a tua boca falando com o teu povo. Ó Deus, porque eu sei o poder que tem a tua palavra. Eu sei que a tua palavra faz grandes coisas. Eu aprendi, Deus, desde pequeno que a tua palavra, que quando o Senhor fala, os mortos, eles se levantam para te glorificar. Deus, eu aprendi que a tua palavra, ela faz com que a tristeza saia e a alegria chega. A tua palavra faz que o cego tenha visões dos céus. O poder da tua palavra, da tua voz, faz com que os paralíticos se levantem para te adorar. O poder da tua palavra, Senhor, vai fazer nesta noite que pessoas aqui sejam transformadas e mudadas. O poder da tua palavra vai quebrantar os nossos corações e nos fazer novas pessoas em tua presença. Porque o céu, Deus, nos espera. Nós te agradecemos e te glorificamos nesta noite. Faz-se presente. Abra tua boca aqui nesta noite, Deus, no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar nesta noite, nesse mesmo espírito de comunhão, de adoração ao Senhor. Continue adorando a Ele. Porque eu aprendi que o teu glória e o teu aleluia não é para mim, mas é para Deus. E todas as vezes que eu abro a minha boca e glorifico a Deus, alguma coisa acontece. Mesmo que seja no invisível de Deus. Deus, Ele faz alguma coisa quando nós o chamamos, quando nós o clamamos. E nesta noite Deus tem um plano para você. Nesta noite Deus tem um caminho que Ele separou para você. Nesta noite Deus tem o ideal. Deus tem o caminho certo para você. Aquilo que nós planejamos, aquilo que nós arquitetamos, às vezes cai, falha. Aquilo que nós combinamos, às vezes não dá certo. Mas aquilo que Deus faz, dá certo.
aquilo que Deus planejou dá certo. O caminho que Deus traçou, seja qual for a situação que você está vivendo, o caminho que Deus traçou, Ele vai cumprir na sua vida. No livro de Salmos 139 está escrito desta forma: que quando eu era informe, quando ainda eu não tinha forma, o Senhor já me conhecia e sabia quem eu era. No livro de Jeremias, no capítulo 1, Deus fala para Jeremias: Jeremias, te escolhi, te chamei, as nações te dei por profeta. Quando estava no ventre de Jeremias, eu já te conhecia. Quando estava na madre, ou quando saiu da madre, eu já tinha te chamado. Aí Jeremias abriu a boca e disse: Senhor, eu sou um menino. Aí Deus fala: não diga que é um menino, porque aquilo que você falar eu tenho colocado na tua boca. Ou seja, o caminho que eu tracei para você, o caminho que eu escolhi para você, ninguém pode impedir. O patriarca Jó, no capítulo 42, no versículo 2 diz: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos, pensamentos, podem ser impedidos. Você entrou aqui nesta noite, eu não sei qual é o caminho que você está passando ou trilhando, mas nessa noite Deus coloca um caminho novo na tua vida. E o caminho que Ele coloca na tua vida, ninguém vai impedir, ninguém vai atrapalhar. Mesmo que seja com dificuldade, mesmo que seja com dores, eu digo que o caminho de Deus é melhor do que qualquer caminho. No livro de Provérbios está escrito: há caminhos que para o homem parece ser bom, mas o final desses caminhos são caminhos de morte. Mas o caminho que Deus colocou na sua frente nesta noite, pode adorar a Ele, porque é caminho de vida, é caminho de paz, é caminho de vitória, é caminho de eternidade, de céu, de glória, de poder. Havia um homem, há tempos atrás, chamado Moisés. No hebraico, Mosheia, salvado ou salvo das águas. Alguns dizem tirado das águas, mas o original Mosheia é salvo das águas. Aí você pergunta: por que salvo das águas? No livro de Êxodos, no capítulo 2, diz que um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher também da tribo de Levi, e estes tiveram um filho muito formoso, lindo, bonito. Mas no momento que tiveram aquele filho, tiveram que esconder aquele filho por 3 meses. Tiveram que guardar aquele menino. Aquele menino não podia chorar, aquele menino não podia dar gritos, nem de dor, nem de cólica, porque os guardas que estavam por fora daquela casa, se ouvissem o grito daquele menino, o matariam. Deixa eu te explicar melhor a situação, o quadro, a história daquele momento. Quando nasce Moisés, ele nasce em um meio difícil para a nação de Israel, ou seja, ainda era povo de Israel. Aquele povo estava escravizado no Egito. E por ser escravo no Egito, eles ali trabalhavam como escravos, não tinham qualidades como pessoas, e por serem escravos, eles estavam ali sofrendo, padecendo. Mas no meio passar do tempo, aquele povo começou a crescer, filhos começaram a nascer, e o imperador da época, Faraó, bem esperto, pensou: olha, esse povo está crescendo, esse povo vai se levantar e vai se rebelar contra mim. Então vou fazer uma coisa: todos homens que nascerem de Israel, hebreu, tem que morrer. Aquela criança nasce em uma situação de morte. E quando aquela criança nasce, o seu pai olha para ele e vê aquele menino lindo, a pele rosada, talvez cabeludo, e não consegue, e nem pode matar aquela criança, e nem entregar para os soldados do Egito para que matem aquela criança. Então escondem por 3 meses aquela criança, mas não conseguiam mais esconder, porque passou-se 3 meses, e eles não tinham mais como esconder. No versículo 3 de Êxodo, no capítulo 2, diz que eles pegaram uma arca de junco, tamparam ela com betume e barro,
e colocaram aquela criança dentro daquela arca e lançaram no rio. A irmã Miriam começou a acompanhar aquela criança pelo rio. Entregaram o destino daquela criança na mão do Onipotente. Mas Deus tinha traçado desde o princípio um caminho eterno para Moisés. Aquela criança foi pelo rio. Aí você me fala, mas por que isso é difícil? Porque o nome dele é Moshe, é salvo das águas. Porque naquelas águas tinham crocodilos. Aquele junco feito de madeira e betumado poderia virar no meio das águas e aquela criança afogar. Mas só que a mão do Onipotente cuidava daquela arca. Aquela arca é pelas correntezas do Nilo. Não era um rio de poucas águas, mas de abundantes águas. Talvez batia a onda e aquela criança ali chorava, às vezes ria, não sabia o que estava acontecendo, às vezes vinha a fome porque não tinha leite. E aquela criança nada conhecia porque está no tempo da inocência. E eu digo para você, isso é o lado material. No lado espiritual havia demônios que circundavam ali e tentavam derrubar e matar aquela criança. Mas aquela criança foi parar perante uma princesa. Aquela princesa, ela vê o choro, abre o cesto e olha para aquela criança linda e diz: essa criança será minha, será criada no palácio como filho da filha de Faraó. Aquela criança que estava destinada à morte agora toma um outro curso de vida, um outro rumo de vida. Nessa noite há pessoas aqui que foram desde o ventre cuidadas. Há pessoas aqui que desde o ventre foram desejadas. Mas também há um outro lado, há pessoas aqui nesta noite que desde o ventre foram odiadas, foram amaldiçoadas. Colocaram você num jugo, numa arca. Alguém procurou a sua morte, mas o caminho que Deus traçou para você lá desde o ventre não deixou que a morte chegasse até a sua vida. E você está aqui nesta noite para glorificar e honrar aquele que te protegeu, aquele que te guardou, aquele que te guardou de crocodilos, aquele que te guardou das ondas, aquele que te guardou da tempestade. E o caminho que Ele fez, Ele vai continuar a fazer, porque assim diz o Senhor: eu sei que pensamentos que tenho para vós, pensamentos bons e não maus. A criança chega no palácio. Moisés, uma criança, um adolescente, um homem, um ancião e depois um velho. Lemos aqui em Deuteronômio capítulo 34 que assim morreu Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe. O próprio Deus o sepultou. E quando ele morreu, ele tinha quantos anos? 120 anos. Eu não sei se foi por propósito de Deus, mas deve ter sido. A vida de Moisés é dividida em 3 fases. A primeira fase é do 0 ano até os 40 anos. A segunda fase é dos 41 anos aos 80 anos. E a terceira fase é dos 81 anos aos 120 anos. Na primeira fase de Moisés, ele escapa da morte, ele chega no palácio, ele cresce, ali uma criança, sendo considerado primeiramente, ele é filho da filha de Faraó. Na primeira fase de Moisés, ele é um príncipe. Na primeira fase de Moisés, ele tem instruções. Na primeira fase de Moisés, ele tem ensinamentos. Na primeira fase de Moisés, preste bem atenção, ele conhece deuses, ídolos do Egito. Na primeira fase de Moisés, ele tem a exaltação, ele tem a soberba por ser príncipe, por ser nobre. Agora uma coisa muito importante, na primeira fase de Moisés, ele não conhecia qual era a sua origem. Na primeira fase de Moisés, do 0 aos 40 anos, ele se torna um homem
um homem nobre, importante, adquire títulos. E este homem era capaz de tudo. Era capaz de mandar. Era capaz de pedir ao seu avô a morte de qualquer uma pessoa que se voltasse contra ele. Esse período é o período aonde ele conhece a si como homem. O seu avô tinha o título de Deus. A sua mãe era uma princesa e ele era um príncipe. Nessa fase ele não toma conhecimento da sua mãe original. Ele não toma conhecimento do seu pai original. E ele não conhece o Deus que o povo dele serve. E o Deus que o povo dele conhece. Nessa fase ele era capaz de fazer qualquer coisa. Nessa fase ele era capaz de adorar a deuses que não andam, que não falam, que não cheiram, que não fazem. Mas quando Moisés alcança a idade de 40 anos, ele tem a informação de que ele não é egípcio. Alguém chega a falar desse: olha, você nem parece com os egípcios. Moisés sai do palácio, conhece a sua mãe. A sua mãe fala sobre o Deus de Israel. E agora Moisés ele vai tomando uma outra atitude. Ao momento em que ele encontra com um egípcio que está espancando um hebreu, e ele pega aquele egípcio e mata aquele egípcio. A primeira fase de Moisés é tão caótica para Deus que Moisés se torna agora um criminoso, um homicida. No dia seguinte ele sai novamente do palácio. E agora ele não vê um egípcio maltratando um hebreu, mas ele vê dois hebreus brigando. E quando ele vê esses dois hebreus brigando, Moisés ele tenta apartar a briga. E alguém fala para ele: quem colocou você sobre nós como juízes? Você vai me matar assim como matou o egípcio? Moisés fica preocupado, fala: olha, aquele segredo que eu tinha foi descoberto. E ele foge. Faraó, seu avô, manda um decreto: mata Moisés, porque ele matou um egípcio. A primeira fase de Moisés é um príncipe, é um nobre, é um homem estudado, um homem que tem conhecimento, mas é um homem homicida, um criminoso, um homem que não conhece os desígnios e a vontade de Deus, um homem que anda conforme o seu bel prazer e a sua vontade. Mas só que quando ele foge, ele para no deserto. Agora ele entra na segunda fase, 41 anos de idade. Ele chega no deserto, encontra as filhas de um sacerdote, ajuda elas. Elas conversam com o seu pai convida. O seu pai, o sacerdote, oferece uma filha. Ele se casa no deserto, lá em Midian. Ali ele adquire famílias, ou família. E ali, agora Moisés, de nobre, de rico, começa a ser pobre. Moisés, agora na sua segunda fase, os títulos que ele tinha, o conhecimento que ele tinha não valia nada, porque ele estava em Midian, em meio a um deserto. E ele vira um pastor de ovelhas, que não eram nem suas, era do seu sogro. Ele começa a cuidar daquelas ovelhas. E agora Moisés ali começa a padecer, começa a sentir angústia, porque estava longe daquilo que tanto ele aprendeu e amava. Agora na segunda fase de Moisés, dos 41 anos até os 80 anos, acontecem três coisas que eu quero falar aqui nessa noite. Acontece na vida de Moisés: renúncia, abnegação e humilhação. Moisés agora começa a aprender no deserto a renunciar todos os seus títulos, todos os seus dons, porque aonde ele estava, tudo aquilo que ele tinha não adiantava de nada, porque ele estava ali, fugido do Egito como um criminoso. E agora ele começa a renunciar tudo aquilo que ele tinha, tudo aquilo que ele aprendeu, e começa a cuidar de ovelhas. Renúncia. Renúncia. Em Mateus capítulo 20 diz que aquele que quer ser o primeiro, antes ele sirva a todos. Ainda Jesus fala que o primeiro ele será o quê? O último. E o último será o primeiro. Na primeira fase de Moisés, Moisés achava que ele era o primeiro,
Mas agora Deus pega a segunda fase e coloca ele no deserto. Não, você não é o primeiro, você é o último. Não, você não é o Senhor, você é o servo. Não, você não é o dono, eu sou o dono. E vou te ensinar a humilhação. E você vai crescer na minha presença, Moisés. Falamos de Moisés como um homem de Deus, como que fez grandes coisas. Mas temos que aprender que antes que isso acontecesse, ele foi humilhado por Deus. E agora ele aprende uma coisa muito importante: a abnegação. Ele começa a abnegar tudo aquilo que ele tinha. Agora ele começa a fazer uma visão de si mesmo. Quem ele era e quem sou agora. Quem você é? E o que Deus quer fazer na sua vida. O que você passou, o que você está passando e o que você passará sem Deus. O que você é hoje sem Deus e o que você pode ser agora ou amanhã com Deus. Agora, na fase de renúncia, não tinha ninguém para lhe servir. Mas agora, completa Moisés 80 anos de idade, castigado, suado pelo deserto, humilhado pelo tempo, pelo vento, comia com os nobres, agora come com os pobres. Assim diz a Bíblia: humilhai-vos perante a potente mão de Deus, porque no tempo certo Ele vos exaltará. No livro de Daniel, no capítulo 3, diz que havia um rei que um dia bateu no peito e falou: ó linda Babilônia, que eu, Nabucodonosor, construí com as minhas próprias mãos. Diz que veio a voz do céu e falou com ele: ó louco, nécio, hoje mesmo sairá desse palácio e será como um animal no pasto. Passou-se 7 anos, Nabucodonosor como um animal no pasto, prostrado, andando de 4. Não tomava banho por 7 anos, cresceu-lhe pelos, unhas. Uma coisa muito importante: Deus lhe arrancou o entendimento, porque o homem sem entendimento, ele é louco. Você está aqui nesta noite, você colocou-se de pé, você cantou, você orou, e você está ouvindo a palavra porque você tem entendimento, então você não é louco. Então Deus arrancou o entendimento da Nabucodonosor por 7 anos. Mas diz o livro de Daniel, no capítulo 4 em diante, que quando passou o 7º ano, Deus lhe deu novamente o entendimento. Aquele homem que bateu no peito lá no palácio, a primeira coisa que ele falou foi: eu louvo ao Deus de Daniel, que dá graça aos humildes, mas que abate ao soberbo. Moisés lá no deserto estava aprendendo isso, esse caminho de humilhação. No tempo que, quando ele completou 80 anos de idade, Êxodo capítulo 3, ele resolveu levar as ovelhas do seu sogro para trás do deserto, no Monte Horebe. E quando ele chegou no Monte Horebe, aconteceu um fenômeno. Havia uma sarça, uma planta, que estava pegando fogo, mas o fogo não consumia aquela sarça. E quando ele ia se aproximar, uma voz disse: pare! Porque o lugar que tu estás, Moisés, é santo. Deus desceu este lugar. Este lugar é santo. Moisés ainda tinha no seu coração aquela primeira fase: eu entro onde que eu quero, eu piso como eu quero, eu falo o que quero, faço o que quero. Aí Deus: não, a partir de hoje será santificado. Tira a barca dos seus pés, desce perante a minha presença. Aceite-me, aceite-me, Moisés. Naquele momento Moisés tremeu. Moisés falou como Jeremias: quem sou eu? Quem falar comigo? A voz vem e fala: quem fala contigo é o eu sou. O livro de Isaías diz que antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém pode escapar de minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Moisés agora, com 80 anos de idade,
levado pelo deserto. Eu não sei qual fase que você está passando. Fase de elogios, diplomas, faculdades, conhecimento, honra. Ou será que você está na segunda fase? Humilhação, tristeza, angústia, dor, perseguição. Será que você está na segunda fase hoje? Será que você está sofrendo? Fala, olha meu irmão, tudo dá errado na minha vida. Eu corro para cá, corro para lá, eu até sou crente, eu peço a Deus. Não, eu estou afastado do caminho do Senhor, mas eu creio que algo vai acontecer, eu vou mudar, mas eu estou angustiado, eu estou triste. No momento que Moisés estava no deserto, ele estava angustiado, ele estava triste, ele estava sendo ali humilhado. Mas no momento que ele contemplou o Senhor na sarça ardente, Deus falou, mudou o seu dia, mudou a sua vida, mudou a sua situação e tua história. Agora Moisés com 80 anos de idade, ele contemplou o Senhor de uma forma que nunca ninguém contemplou. Aí Deus falou, Moisés, te escolhi para resgatar o meu povo do Egito. Como? Preste atenção, se Moisés fosse chamado para resgatar o povo de Israel na primeira fase da vida dele, ele ia fazer tudo conforme a vontade dele. Mas agora na segunda fase ele é quebrado, ele é humilhado, ele é castigado. E agora na terceira fase ele não fala mais nada. Ele diz que não pode nem falar. E Deus fala, se preocupa não, porque eu vou fazer. Eu vou fazer. Agora na segunda fase na vida de Moisés, Hebreus, no capítulo 11, no versículo 23, diz que Moisés, já sendo homem, não quis mais ser chamado filho da filha de Faraó, mas antes escolheu sofrer com o povo hebreu, do que por um pouco de tempo ter o prazer no pecado. Coisa tremenda. O livro de Tiago, capítulo 4, versículo 4 diz, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Portanto, todo aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Naquele momento Moisés, ele estava aprendendo, olha, seja meu amigo Moisés, porque eu agora vou fazer tudo por você. Moisés agora completa 81 anos de idade. Volta para o Egito. Ninguém mais tenta matar ele. Não é o mesmo homem, não é a mesma pessoa, não é o Moisés que saiu correndo, não é o Moisés criminoso, não é o Moisés nobre, mas é um Moisés cheio da graça e da unção de Deus. É um Moisés aonde ele fala pela voz de Deus e acontece. É o Moisés que faz com que a água que estava no Egito se transforme em sangue. É o Moisés que faz com que os deuses do Egito caiam perante o Deus de Israel que fez os céus e a terra. É o Moisés que diz que Deus está com ele e que grandes coisas Deus faria nos dias seguintes. É o Moisés que, quando ele chama o povo para sair, ele com uma vara toca no mar, o mar se abre e o povo passa a ser glorificando o Senhor e dizendo que só o Senhor é Deus e só Deus é o Senhor. Agora na terceira fase, na vida de Moisés, ele agora não é mais Senhor, mas servo. Ele agora não é mais dono, mas conhece o dono de todas as coisas. Ele agora não é mais príncipe, porque ele renunciou isso. A Bíblia diz que aquele que quiser servir a Deus deve negar a si mesmo. Em Mateus 19 diz que um nobre chegou e falou, bom mestre. Aí Jesus fala, não, eu sou o bom Senhor que está nos céus. Mas eu quero te fazer a pergunta, o que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus falou, é simples, você guarda a lei, os mandamentos? Sim, guardo todos, desde a minha infância. Agora Jesus, conhecendo o coração dele, falou, então pega tudo que tens, porque Jesus sabia que ele era bom, que ele era rico, vende, dá aos pobres e me segue. Naquele momento aquela palavra foi dura, foi pesada. Aquele jovem, ele voltou para trás. Se Jesus,
ia para a direita, ele foi para a esquerda. Se Jesus ia para o norte, ele foi para o sul. Aquela palavra, traga por Jesus, vende o que tens e dá aos pobres e segue-me, não era simplesmente para nós hoje de coisas materiais, mas sim de coisas espirituais. Se você realmente quer chegar até os céus, porque se você entrou aqui, não é porque você está só esperando coisas dessa terra, mas é porque você está esperando coisas lá dos céus. E se você entrou aqui, você deve deixar tudo o que tem. Mas o que é isso? Deixar o pecado, deixar a mentira, deixar o adultério, deixar a pornografia, deixar tudo isso de lado e adorar ao Deus que fez os céus e que fez a terra. Nesta noite eu não estou aqui para te contar história, mas para te dizer a verdade, porque o que leva ao céu é a verdade. Jesus é a verdade, Ele é a palavra, Ele é a verdade. E se você quer viver a terceira fase, assim como Moisés, de ver a glória de Deus cair, de ver o poder de Deus descer, você deve se humilhar perante o Todo-Poderoso nesta noite. Você deve render glórias. Você deve entregar a sua vida de forma completa, não de forma parcial. Estou na igreja hoje, estou no mundo amanhã. Oro hoje para Deus, canto hoje para Deus, mas amanhã quero cantar carnaval. Servir a Deus não era da maneira que Moisés pensava, nem na primeira fase, nem na segunda fase. Servir a Deus era na terceira fase. Que fase é essa? Dos 80 anos de idade, dos 81 anos de idade, até os 120 anos, ele vê a sarça pegando fogo. Acontecem três coisas: o poder de Deus, a glória de Deus e a honra de Deus. Deus não pode encher aquilo que está cheio. Preste atenção. Deus não pode encher aquilo que está cheio. Deus não pode encher nesta noite alguém que está cheio de vaidade, está cheio de pecado, está cheio de rancor, está cheio de ódio. Deus não pode hoje trazer o seu poder para aquele que acha que tem poder. Deus não pode honrar nesta noite aqui aquele que pensa que vai se honrar pela sua força, pelo seu esforço. A primeira coisa, na terceira fase de Moisés, ele viu o poder de Deus. Levantavam-se cavalos e cavaleiros contra ele, e eram aniquilados. Quando Moisés sai do Egito, meu irmão, Deus promete uma terra que mana leite e mel. Mas só que antes de chegar nessa terra, haviam nações, que a Bíblia diz que eram nações cananeias, que estavam na frente do povo. Essas nações eram filisteus, heveus, heteus, amonitas, amalequitas, moabitas, aonde Moisés foi sepultado na terra de Moab. E todas essas nações, preste atenção, todas essas nações eram preparadas e capacitadas para a guerra. Todas essas nações estavam fortemente armadas. Agora imagine um povo que saía de uma terra escravizada. Como que eles enfrentariam nações fortes, nações resistentes? O povo que saía, até um pouco cabisbaixo ainda daquela terra, como eles enfrentariam nações que estavam totalmente preparadas para vencer? Como que eu, fraco, cansado, posso vencer este mundo, o pecado, e vencer Satanás? Pelo poder de Deus. Agora Moisés conhece o poder de Deus. As nações que vinham contra Israel não prevaleciam e nem venciam. Por quê? Por causa de Moisés? Por causa dos seus títulos?
por ser nobre, por ser filho da filha de Faraó? Não, porque lá no deserto ele foi quebrado e transformado pelo poder de Deus, e viu a glória no meio da sarça, e viu o poder de Deus. E agora não mais Mocheia, não mais aquele salvo das águas, mas o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, que fez os céus e que fez a terra, que está aqui noite em Coqueiral de Itaparica na DNV, vai levar você e vai romper, e você vai vencer nações, vai vencer inimigos, demônios, principados, potestades, nesta noite, pelo poder de Deus. O povo tinha fome. Aí Moisés falava: Deus, o povo está com fome. Não se preocupa não, vou mandar maná. O povo está com sede, Senhor. Não se preocupa não, toca na rocha, que da rocha vai sair água. O povo está com frio, é madrugada no deserto. Uma coluna de fogo aquecia toda a nação, toda a nação. Não era 1, 2, 3, não, era milhares e milhares de mesclagem de raça que saiu junto com Israel. É de manhã, o sol está machucando, está castigando. Não se preocupa não, faça sombra. Aquele que descansa na sombra do Onipotente, né? Aquele que está debaixo das asas do Onipotente, não é isso? Descansará. Direito, Senhor, meu Deus, meu Senhor. Aí, resumindo, o que acontece com esses que descansam debaixo das asas do Onipotente? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Viu os amonitas, caíram. Viu os amalequitas, caíram. O rei dos amalequitas chamou um profeta: profetiza, amaldiçoa. Aí disse: não, quando esse povo não vale maldição, não vale encantamento. Por quê? Porque eles têm um Deus eterno, um Deus real, um Deus vivo. O caminho, agora eu volto lá no princípio que eu falei no começo. O caminho, o plano que Deus traçou para Moisés e aquela nação era chegar numa terra que mana leite e mel. Pode aparecer quem for na frente, Deus vai tirar e vai aniquilar. O que Deus planejou para você nesta noite, pode aparecer quem for, pode ser quem for. O diabo, ele pode até se materializar, mas se você está agora vivendo o poder de Deus, ele vai cair por terra, ele vai sair da tua frente e você vai romper até a terra que Deus prometeu para você. Acontece 3 coisas: poder, agora acontece glória. Aquele povo que saiu não passou o que Moisés passou, não foi humilhado no deserto, não trouxe renúncia, porque Moisés renunciou sim. Eu li aqui Hebreus 11, 23. Moisés, sendo um homem, não mais quis o que? Ser chamado filho da filha de Faraó, mas antes aceitou o que? Participar das aflições do seu povo. Agora o que acontece com Moisés? Moisés vai falar com Deus, e o povo está lá embaixo. Deus, ele quer que você fique aqui não. Deus quer que você fique aqui. Deus não quer você lá embaixo, não. Deus quer você lá em cima. Deus não quer você no pé do monte, não. Deus quer você lá em cima do monte. Deus não te tornou e não te fez por cauda. Deus te fez por cabeça. Agora o povo estava lá embaixo. Moisés descia, e quando Moisés descia, o que o povo falava? Moisés, cobre o teu rosto, esconde a tua face de nós, porque grande é o brilho e o esplendor que há na tua face. Glória. Deus tem glória para você aqui nessa noite. Deus tem glória para você. Deus quer espírito quebrantado, coração ungido, vida transformada. Aí Ele derrama a glória, Ele derrama o cavote, a glória. Para finalizar nesta noite, Moisés agora recebe a honra de Deus. A honra de Deus. Olha o que diz: assim morreu Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, com 120 anos de idade. Mas olha o versículo 10: nunca
nunca mais, eu vou repetir, nunca mais se levantou um profeta como Moisés, ao qual falou com Deus, conheceu Deus, face a face. Acho que você me entendeu nessa noite. A terceira fase que Deus quer fazer na sua vida é conhecer Deus face a face, é pedir e Ele te dá, é bater e abrir, é clamar e responder. Tem muitas pessoas que clamam, mas clamam para o seu próprio quê? Seu próprio debate, desejo. Mas quando você clamar na terceira fase, você vai clamar aquilo que Ele colocar no seu coração. Ele vai revelar, Ele vai dizer, olha, pede isso porque eu vou fazer. Ele vai escrever na sua vida, Ele vai colocar as suas mãos, porque agora é fase de honra. O povo já estava começando a cultuar Moisés, aí Deus não. Moisés é meu. Deus pega Moisés lá no vale, lá no cume de Pisa, e sepulta Moisés. Olha que coisa interessante. Diz que ele morreu com 120 anos de idade. Contudo, a sua vista nunca escureceu, e nem perdeu o seu vigor, a sua força. Quantos anos tinha Moisés? A sua vista nunca, e nem perdeu. Para finalizar essa noite, lá em 1 Samuel, no capítulo 4, aparece um homem chamado Eli. Ele morreu com 98 anos de idade. Mais velho ou mais moço, mais novo que Moisés? Mais moço, né? Mais novo que Moisés. Mas no capítulo 4 de 1 Samuel diz que Eli só vivia sentado na cadeira. Por quê? Porque era pesado. Diz que ele não conseguia enxergar porque a sua vista estava escura. E um dia que ele recebeu a notícia que a arca de Deus foi roubada, ele estava na cadeira, a cadeira caiu e quebrou-lhe o pescoço. Um homem mais novo, mais cego. Um homem mais novo, mais cansado. Um homem mais novo, só vivia sentado. Agora um homem mais velho, mas cheio da unção e da graça de Deus, vivia de pé. Um homem mais velho, mas via as coisas de Deus. Um homem mais velho tinha força e vigor para caminhar na presença de Deus. Coloque-se de pé, porque o que Deus quer fazer na tua vida nesta noite é que você ande na presença dele como Moisés, revestido, fortalecido. O caminho que Deus traçou para você, meu irmão, ninguém tem entendido.